Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos estudar, ainda dentro do reino, nós vamos estudar, dentro do que nós estamos estudando sobre o reino, as três coisas que regem sempre o reino de Deus e que vai regir sempre um ministério, que vai regir a nossa vida e também a obra de Deus dentro do reino. Primeira coisa, poder, plenitude e prosperidade. Ora, quem dentro de nós, quem tem um ministério na vida, irmãos, e quem tem algo na sua vida, que não precisa de poder, plenitude e prosperidade? Essas três coisas, é o que Jesus prometeu quando ele falando no Evangelho de João, no capítulo 10, falando sobre o sentido da vida dele, e como o homem receber da sua vida, porque na verdade Jesus na sua igreja, ele fez isso, ele pegou a sua vida, investiu a sua vida para entregar a sua vida para todos aqueles que crescem na sua palavra e na mensagem do reino. Só que ao receber a vida de Jesus em nós, é por isso que Paulo diz assim: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim, porque agora a vida de Jesus está na vida de Paulo. E se a vida dele está na vida de Paulo, a vida de Paulo tem que produzir o que a vida de Jesus produzia. E Jesus produzia abundância, Jesus produzia poder, plenitude e prosperidade. Ora, essas três coisas, o poder, a plenitude e a prosperidade, é regida por uma lei. Nada dentro do reino é regido sem leis. Tudo dentro do reino é regido por uma lei só. Essas três coisas, uma lei só rege. Um exemplo, é como o tipo do sacerdócio. O sacerdócio, o Senhor no seu livro, você vai ver lá na frente, o Senhor fala, tem três sacerdócios: sacerdócio universal, sacerdócio é o sacerdócio nacional, que era o sacerdócio da nação de Israel, e o sacerdócio de Melquisedeque, que esse era o sacerdócio universal. O sacerdócio, que são três também, que também é regido por um apenas, aqui é regido apenas por uma lei, somente uma lei rege essas três. Se você quer essas três coisas no seu ministério, poder, plenitude e prosperidade, tem que primeiro conhecer a lei que rege isso aí. Ora, irmãos, aqui é onde está a diferença entre alguns e algumas, alguns e alguns. Por quê? Porque uma lei, o que é uma lei? Uma lei, ela funciona igual para qualquer pessoa. Irmão Jorginho, a lei, se uma lei é aplicada, ela funciona igual para qualquer pessoa. Por exemplo, para você entender, a lei da gravidade. Vocês sabem qual é a lei da gravidade? A lei da gravidade diz que tudo que joga para cima tem que descer para baixo, como, se não falha memória, Isaac Newton criou a lei da gravidade. Então, um exemplo, irmão Jorginho, a lei da gravidade, se eu jogar uma pedra para cima, a lei da gravidade joga ela para baixo. Se eu jogar de cima de um prédio esse pincel, a lei da gravidade vai puxar o pincel para baixo. E se eu pular, a lei da gravidade me puxa para baixo da mesma forma. Ou seja, uma lei, ela funciona igual para qualquer coisa. Se toda lei for aplicada, ela funciona igual. Não tem como ela funcionar diferente. Se você está sendo dirigido por uma lei e está acontecendo coisa diferente, então você não está regido pela lei corretamente. Se você é regido pela lei corretamente, pela lei da vontade de Deus, pela lei do reino de Deus, o que aconteceu com os discípulos tem que acontecer. Ora, qual é a diferença de Paulo, para mim, a diferença de Paulo, dos discípulos? Qual é a diferença da igreja de Atos para a igreja de hoje? A diferença da igreja de Atos para a igreja de hoje é porque a igreja de Atos aplicava legitimamente a lei do reino. Só isso. Mas por que não acontece o que acontece hoje, não acontece o que acontecia na igreja de Atos? É porque a lei hoje não é aplicada da mesma forma que era aplicada o evangelho e as leis do rei não é aplicada da mesma forma que a igreja de Atos aplicou. Porque, como já expliquei para você,
uma lei aplicada, ela funciona igual para qualquer um. Se eu cumprir uma lei do reino, se funcionou para mim, funcionará igual para você, da mesma forma. Mas se não estiver funcionando igual, é porque nós não estamos aplicando a lei igual. Ora, o fundamento do reino de Deus e a lei que rege o poder, a plenitude e a prosperidade. Quem aqui quer poder, plenitude e prosperidade? O fundamento da lei, a lei que rege esses três, todos, por que é que falta poder na igreja, pastor? Por que é que não tem o poder? A igreja de hoje não tem o poder da igreja de Atos. A igreja de hoje não tem não tem um poder, a prosperidade também na igreja de Atos, e não tem a plenitude. Por quê? Porque a igreja de Atos, ela estava em uma plenitude. A igreja de Atos, ela andava em poder. A igreja de Atos andava também em prosperidade, porque eles cresciam e aumentavam em números, e todo mundo trazia suas fazendas e colocava aos pés dos apóstolos. E o que falta acontecer hoje, por que nós estamos ilegal no poder no reino de Deus? Nós estamos ilegal, Jorginho, no poder do reino de Deus. É simples, porque nós não aplicamos a lei do reino como a igreja de Atos aplicava. Então não tem como a gente viver o poder, a prosperidade e a plenitude, porque se nós aplicamos a lei do reino de Deus, entre aspas. E a primeira lei que rege o poder, a plenitude e a prosperidade, abra a sua Bíblia, vamos lá, pega a sua Bíblia. A aula de hoje nós estamos falando sobre a lei ágape. A lei ágape, a lei ágape é a lei que rege o poder, a plenitude e a prosperidade. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9. Se você quiser abrir o seu livro, pode abrir a partir da página 53, que eu vou começar. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 8. Vamos lá. Não, Deus, preste atenção no versículo. Quando a revelação está chegando, você presta atenção no versículo. Lê o versículo 8. Em qualquer tradução é igual. Leia. Não. 2 Coríntios 9, versículo 8. Na sua tradução está Deus é poderoso. Isso. Deus pode fazer, qual é que na Bíblia? Deus pode, na sua tá? Deus pode fazer vos abundar em toda. Está totalmente diferente a sua? Leia, as traduções que estão diferentes, leia para me ouvir. Deus é poderoso para fazer, para tornar. Olha para cá. Deus é poderoso para tornar, na tradução que você tem. Deus é poderoso para tornar abundante. Na minha está escrito assim: Deus é poderoso, Deus pode fazer. Presta atenção no texto. Deus pode fazer abundar em toda graça, toda graça. O que é toda? Quando eu tenho tudo, eu tenho uma Quando eu tenho tudo, Jorge, eu tenho uma plenitude. Presta atenção no versículo. E na outra tradução diferente, Deus é poderoso para tornar abundante, ou para fazer abundante? Pronto. Ou para tornar, ou para fazer. Para fazer abundar. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça. Aí é plenitude? Tudo é plenitude, é ou não é? Para abundar toda a graça.
Ora, se Ele quer fazer abundar toda a graça, então a nossa igreja, a igreja atual não está abundando em toda a graça. Por quê, pastor? Porque o texto diz assim: Deus pode fazer, mas não quer dizer que Ele vai fazer, está dizendo que Ele pode. Não está dizendo que Ele vai fazer, está dizendo Deus é poderoso para fazer, ou Deus pode fazer. Aqui é uma condição. Ele pode fazer abundar toda a graça, toda, Ele está dizendo, Ele pode fazer abundar a plenitude da graça. O que é a plenitude da graça? A minha sombra cura os enfermos. O que é a plenitude da graça? A plenitude da graça é os sinais de atos acontecendo na igreja atual. É aplicar a lei do reino, a lei do ágape. Quando a lei do ágape é aplicada, então Deus aplica a plenitude da graça. Vamos ver aqui o versículo 8 ainda. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa. Ele quer que a gente venha superabundar em toda boa obra. Isso aqui é a plenitude. Olha o versículo número 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres a sua justiça e permanece para... Pronto. Aqui está dizendo que tem uma condição. Ele não vai fazer a igreja, nós, abundarmos em toda a graça, na suficiência, de uma forma que venha transbordar. É uma condição, Deus pode fazer. Vos abundar. Não quer dizer que Ele vai fazer abundar. Por quê? Porque para Deus fazer abundar a plenitude de toda a graça, a igreja precisa cumprir uma lei. Uma lei que rege o poder, a prosperidade e a plenitude. Estou falando a plenitude. A igreja precisa cumprir esta lei. Pastor, qual é a lei? Abra sua Bíblia, o Evangelho. Evangelho segundo Mateus. Quem encontrou? Capítulo 22, versículo de número 37 até o versículo 40. Vamos ler. Não, lê o versículo 40. Desses dois mandamentos descendem toda a lei e os profetas. Oh, glória a Deus. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 40. Destes dois mandamentos depende. Sabe o que é depende? Depende toda lei e todos os... E qual é o mandamento? Amar. Opa! Amar. Perceba que a lei do ágape, aqui a lei do ágape. O que depende, perceba que o que está dependendo aqui é a lei do ágape. E o que é ágape? Ó, a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Se eu aplico a lei, se eu aplico aos profetas, mas se eu não amo, eu estou ilegal. Ele diz, porque a lei, para que o poder da lei manifeste, precisa cumprir o amor. Para que a profecia dos profetas manifeste, precisa cumprir também o amor. Então Jesus está dizendo que tudo aquilo que Ele fez, depende somente do amor. Amarás. Ele está pegando dois mandamentos.
Veja, olha o que ele diz. Tem que prestar atenção nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o tua alma, entendimento. Versículo 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Ou seja, então quer dizer que sem o amor, a lei e os profetas, eles estão inválidos. Estão inválidos ou não estão? Quando Jesus veio, por que é que o sacerdote estava inválido? Quando Jesus veio, o sinédrio estava inválido. Quando Jesus veio, o sacerdote Anás, Caifás, todos eles estavam inválidos. Por quê? Porque eles tinham a lei, mas eles não tinham o amor. Se me faltar o amor, me faltará, se me faltar o amor, faltará poder, plenitude e prosperidade. Por quê, pastor? Porque na lei está promessas, na lei está prosperidade, na lei está promessa, prosperidade, está plenitude, na lei está tudo. Nos profetas está o cumprimento de tudo. Só que Jesus diz que para que a lei e os profetas tivessem validade, precisaria do ágape. Esse amor que você acabou de ler, amarás. Olha onde é que o amor entra. Versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus. Vamos lá. Leiam, a partir daí em diante. De todo o teu, olhe para cá. Todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo. Esse todo, teu coração, isso aí é ágape. Dos 4 tipos de amor que existe, esse amor aí é ágape. É de todo. Por quê? Porque quando está todo entregue, olha a consequência. Onde é que ele vai entrar? Olha o que o versículo diz. De todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Agora ele vai passar para o corpo. De toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande mandamento. Segundo a semelhança deste, amarás o teu próximo como a ti. Destes 2 mandamentos depende a lei. Pronto. O amor ágape, para que eu possa ter poder, para que eu possa ter o poder, a plenitude e a prosperidade, eu preciso de ter o ágape, para que a igreja volte a ser como a igreja de Atos. Pastor, como o poder só pode atuar, o poder só manifesta se eu amar, porque o poder o amor é o Espírito Santo, e o poder é o Espírito Santo. Deus não tem amor, Ele nunca teve amor. Por quê, pastor? Porque o próprio João escreve na sua carta dizendo, Deus é, Ele não tem, Ele é amor. Então, para mim ter Deus operante, eu preciso ter ágape, eu preciso ter amor. Romanos, abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Quem pode ler Romanos 5:5 para mim, por favor? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está perfumado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos dá. Presta atenção. Porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado no vosso coração. Vamos lá. O amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito
que nos foi dado. Ora, então se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter? Se me faltar amor, é a prova que você não tem o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o amor, Paulo diz, porque o amor de Deus foi derramado. Sabe o que é derramado? Derramado é plenitude. Foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho amor. Se eu tenho amor, eu tenho poder operante. Por quê, pastor? Porque o poder operante vem do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo vai fazer usar o quê? Os 9. Mas para mim, os dons começam a fluir. Antes de eu começar a usar os dons, primeiro eu tenho que usar ágape. 1 Coríntios 14. Eu não entendo, irmão, se você não ama, então você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo derramou o amor em nosso coração. Então, a lei do ágape, Natália, Simone, Mani, a lei do ágape, o que é que ela vai fazer? A lei do ágape vai, quando nós cumprimos essa lei do ágape, do amor, que o poder, tudo depende dela, muitas coisas, a prosperidade depende dela, vai trazer para nós um operar do Espírito em nosso meio, com legalidade, com poder, com prosperidade e com plenitude. Por quê? Porque a igreja de Atos tinha isso, porque a igreja de Atos, o fundamento da igreja de Atos era amar. A igreja de Atos aprendeu com Jesus que o fundamento era o amor. Daqui a pouco nós vamos descobrir isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Leia. Presta atenção. Os dons espirituais se manifestam depois que você segue amor. Os dons não manifestam se você não segue amor. Então, a prova que eu só tenho poder, Natália, se eu tiver se me falta amor, faltará também poder. Porque tem muita gente seguindo o dom, mas não segue amor. Se eu seguir dom e não seguir amor, a minha busca está inválida, a minha busca está incorreta. Porque se eu sigo dons, mas não sigo amor, a minha busca está incorreta. O problema de muita gente, irmãos, tem gente que fica bravo comigo quando eu digo que aquelas... Porque teve uma época que no Brasil estava passando em uma crise, aí botaram uma foto de uma irmã do ciclo de oração, aquelas do coque, cabelo branco, uma sala lá embaixo, indo para oração com a bandeira orar pelo Brasil. Aí alguém botou assim, agora resolve, porque as irmãs do ciclo de oração estão indo orar. Eu digo, agora é que não resolve. Eu me lembro, acho que era na rede social, eu disse, agora é que não resolve, porque as fofoqueiras da igreja, as mulheres do ciclo de oração. Porque elas não seguem amor. Elas oram aqui, quando termina a oração, vão se sentar a falar da vida dos outros. Tudo que ela orou, perdeu. E a maioria das mulheres do ciclo de oração de hoje, elas não amam ninguém, elas querem ver a destruição de todo mundo. Elas sentam ali, ela fala mal do pastor, ela fala mal dos irmãos, ela fala mal dos novos convertidos, ela fala mal dos cultos, ela fala mal de quem abre o culto, ela fala mal de todo mundo. Elas não amam. O lugar que era para ter mais poder na igreja era no ciclo de oração. Por que ninguém quer ir para ciclo de oração? No ciclo de oração você conta os dedos. Se a igreja tiver, vamos supor, se a igreja tiver 1000 membros no ciclo de oração, no mínimo, vamos dizer que vai 30. Porque ciclo de oração não atrai ninguém. Porque o ciclo de oração, elas não seguem amor. Os dons não podem manifestar em quem não segue amor. Irmão, as pessoas mais cortantes são aquelas do ciclo de oração. E tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas vocês sabem que é verdade. E, irmão, a gente tem que ser coerente. Oi? Ó, segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Perceba que o dom da profecia, o dom principalmente é um dos principais dons, mas não pode faltar a lei do ágape. A lei do ágape é a lei fundamental para que os sinais se manifestem. Abra sua Bíblia em Atos 2. Isso aqui é o reino. Você não pode andar no reino. Irmão, tem a maioria das igrejas, e até nós, não vou falar da igreja lá fora, até nós, estamos andando ilegal com o reino. Por quê, pastor? Porque aqui está faltando libertação de demônios, porque aqui está faltando paralítico andando, porque aqui está faltando leproso sendo curado, os cancerosos colocando os cânceres para fora, porque nós estamos falhando em amor. Se falharmos em amor, nós estamos ilegal, nós bloqueamos a lei do poder, a lei da plenitude e a lei da prosperidade. Atos 2. Aí vai um sermão para vocês. Quem gosta de pregar expositivo, vai uma mensagem. Já ensinei esse texto tantas vezes, só não pegou quem não quis. 42 ao 47. Vamos lá. Leiam. Continue. Continue. Vai. Aqueles que haviam de si. Nesse texto tem amor operando? Nesse texto tem amor operando? O que está operante nesse texto é o amor. Aonde, pastor? No partir do na comunhão. Detalhe: vendia as suas propriedades para que ninguém padecesse nesse. O amor está operante aí? Se o amor está operante, então nós temos o que? Aqui, vamos lá. Primeira coisa, versículo de número 43. E em cada alma havia temor, e muitos o que? Maravilhas e eram feitos por intermédio de quem? E maravilhas e sinais era feito por intermédio dos apóstolos. Maravilhas e sinais. Maravilha, você já sabe o que é maravilha, você já sabe o que é sinais. Aqui são duas coisas totalmente diferentes. Agora, por que as maravilhas e os sinais aconteciam? Porque a lei que dependia, toda a lei e os profetas estavam operante. Só que Jesus pegou a lei que dependia, toda a lei, os salmos e os profetas, a lei e os profetas, ele colocou esta lei também nos evangelhos. Então a lei operante para que os sinais, o poder, a plenitude, a prosperidade, a graça aconteça, ainda é amor. Detalhe, não é amar dizendo eu amo meu irmão, eu te amo. Na ceia, eu te amo. Aí tem dia que se pede perdão, eu te amo, mas o coração dizendo, Deus se arrebenta, miserável. Não, esse amor aqui é ágape, é o pior. Esse amor aqui é ágape. Por quê, pastor? Porque esse amor aqui, Jorginho, eu não preciso que as pessoas me amem para mim amar elas. Detalhe, quando eu tenho esse amor operante, eu não preciso que as pessoas falem bem de mim para eu amá-la. Quando eu tenho amor ágape operante, eu não preciso que as pessoas me aplaudam para eu amá-la. Eu não preciso, se elas me vê bem ou se me vê mal, para eu amá-la. Eu amo ela da forma que ela é.
me amando, me odiando, me destruindo, me desgraçando. Por quê? Porque eu tenho ágape operante. Se eu tenho ágape operante, então eu recebo legalidade para usar poder, plenitude e prosperidade. Vamos lá, 44. Tinham tudo em comum. Olha aqui, ó, vamos lá, versículo 47. Lê o 47. Louvando a Deus, caindo na graça. Ó, na graça de todo o povo. Por que eles caíam na graça de todo o povo? Porque a igreja tinha amor. E a Bíblia diz assim: olha o que, e o Senhor acrescentava à igreja os que haveriam de si. Por que Deus acrescentava a igreja? Porque a igreja tinha amor operante nela. O ágape estava operante na igreja. Se o ágape estiver operante na igreja, as almas Deus traz. O Espírito Santo começa a rebanhar. E ele começa a trazer. Quando a pessoa chega aqui, encontra o ágape operante. E começamos a amar ela, independente do que ela seja, do que ela foi, do que ela é, do que ela não é, independente do que ela seja, o amor está operando. Irmãos, infelizmente, e eu sei, e alguns de vocês sabem, talvez você não tenha muita experiência de igrejas, alguns de vocês são novos, não passou em algumas outras igrejas. Eu já passei, tanto pregando, como congreguei em uma. E eu sei que o que está minguado dentro da igreja é amor. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai diminuir? Porque quando diminui o nível de amor, diminui o nível de poder. Está entendendo? E o diabo sabe. E o que é que ele vai fazer para tentar diminuir o nível na igreja? Ele vai diminuir o nível de amor, porque diminuindo o nível de amor da igreja, ele diminui o nível de poder da igreja. A igreja sem poder operante, ela fica sem força. Você quer, irmão, imagine você, olhe para cá. Se trouxesse 2 paralíticos para o culto amanhã, levantasse os 2, trouxesse um defunto, nós orássemos e ele ressuscitasse. O que você me dizia? Com um mês, esta igreja cabia mais alguém? As pessoas viriam sem ninguém chamar. O Espírito Santo acrescentava. Mas por que falta amor? Porque falta poder. Porque falta amor. Antes de faltar poder, primeiro vai faltar amor. Se a igreja fracassar em poder, a igreja vai fracassar, amor vai fracassar em poder. Ó, a unção de Deus para manifestar na vida de um homem e de uma mulher, ela manifesta operante de uma forma legal, quando esse homem aprende a amar. O segredo é amar. Não dá para mim ser pastor se eu não amar almas. Se eu não amar almas, não sirvo para ser pastor. Por quê, pastor? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Aí sabe o que eu disse? Só dá para ser pastor se amar. Se não amar, não dá para ser pastor. Então apacenta os meus cordeiros. Me ama, apacenta as ovelhas. Apacenta as ovelhas. Tu me amas. Só que esse me amas de Jesus com Pedro não é me amas comum. É me amas no ágape. É me amas dentro do ágape. Tu me ama com tudo, Pedro. Tu me ama com a mente. Tu me ama com o coração. Tu me ama com o teu corpo. Tu me ama com tudo, Pedro. Senhor, amo. Ele disse: pois eu vou dizer, é assim que você vai morrer. Aí Jesus disse: tu vai morrer assim, a chegar ao tempo que tu não será levado por alguém. Pedro disse: tá bom. Só que o problema, irmãos, é que o amor a Deus vai atrair, sabe para você? O poder para apacentar. Sabe, as revelações de Deus, a unção de João do Apocalipse, é o quanto ele amava. João recebeu mais porque João amava mais. João entendeu mais porque João amava mais. Irmãos, dentro do reino, nós estamos pregando sobre o reino. No reino de Deus, a lei que rege, e ela é como uma catraca que roda todas as outras, é o ágape. Não tem jeito, não dá para fugir da lei do ágape. Se eu fugir da lei do ágape, porque o Senhor disse assim, a lei, o Moisés, os profetas dependem desse mandamento: amar a Deus sobre todas as forças e o teu próximo como a ti mesmo. Só, abra sua Bíblia em João 13.
capítulo 13, versículo 34 em diante. Irmãos, quem aqui acredita que é discípulo de Jesus? Jesus vai dizer qual é a lei para ser discípulo. Vai. Ora, então eu só sou discípulo se eu amar. Você está entendendo? Se me faltar amor, então eu não sou discípulo de Ele diz, então conhecereis, então sabereis que vocês são os meus discípulos, eu vou saber quando amardes uns aos outros. Então, se faltar em mim o ágape, esse amor, então eu não sou discípulo de Jesus. Então, o meu ministério, o seu ministério de discípulo é ilegal. Faltou amor, estamos ilegal. Olha o que Jesus diz. Eu vou ler aqui para vocês. Quando chegar a revelação, vocês ficam quietos. Não tem pressa, não corra lendo não, presta atenção no versículo. Vamos lá. Um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Segure aí, segure. Bota aquela fitinha vermelha, vai. Segure esse texto. Circule assim. Circule até onde eu falei. Faça um cochete como eu faço a minha Bíblia. Aí é onde eu falei, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Está chegando uma revelação aí, vai. Agora volte para Mateus 22. Mateus 22. Leia o versículo de número 39. Mateus 22 e 39. Pronto. Entendeu? Agora presta atenção. Mateus 22, Jesus está falando da lei, está dependendo do ágape. Só que na graça, dentro dos evangelhos, ele pegou esse ágape, ele diz que a lei e os profetas dependiam do amor. Só que dentro da graça, dentro do reino de Deus, dentro do reino, o ágape não pode ser o ágape como eu amo. O ágape tem que ser como ele ama. É mais difícil ainda. Por quê? Em Mateus 22 e 30 que você leu, está escrito assim: ameis o teu próximo como a ti. E se eu não me amar? Eu tenho a obrigação de amar meu próximo? Eu não me amo. Se eu me amar pouco, eu tenho a obrigação de amar meu próximo muito? Agora leia João. Leia João. Assim como eu, ora. Percebeu agora? Que em João ele está dizendo assim, não é para vocês amar como vocês se amam, porque se for como vocês se amam, se vocês não se amar, você não tem a obrigação de amar o outro. É para vocês amarem como eu amo. Não complicou. Foi ou não foi? Ele complicou. Por que ele complicou, Simone? É porque você agora pode não se amar nada, mas sua obrigação é amar como Jesus amou. É diferente ou não é? Você quer ser discípulo? Então não pode amar como você se ama, tem que amar como ele amou. É a lei do ágape. Só que ele diz, não amei-vos
Amei-vos como eu vos amei. Eu, não é vocês, não é o amor de vocês, é como eu vos amei. E quando amares uns aos outros como eu amei, então eu saberei que vocês são os meus discípulos. Quando vocês forem os meus discípulos que aprenderem o amor, vamos lá, capítulo 13, versículo de número 36. E perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus: para onde eu vou não podeis ir, não me podeis me seguir agora, mais tarde, porém me seguirás. E replicou Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti te darei a própria vida. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Darás a vida por mim? Em verdade eu vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3. Jesus disse: eu encontrei a sua falha, Pedro. Você não tem ágape. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, eu falei de amor e você não tem esse amor. Você não pode morrer por mim. Está faltando amor. Sabe por que Pedro negou Jesus? Você vai me negar 3 vezes. Sabe por que Pedro negou? Porque não tinha amor suficiente. Julga o próximo. Não tem amor suficiente. Aí Jesus disse: ó, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aí Jesus faz uma pergunta irônica: tu dá a vida por mim? Jesus sabendo o nível de amor dele, Jesus sabendo que o nível de amor de Pedro não dava para morrer. Só que quando Jesus chega lá no Evangelho, em João 21, que ele diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas 3 vezes, tu me amas, e Jesus está restaurando o ágape em Pedro. Quando ele coloca o ágape em Pedro, que Pedro recebe um nível de amor do ágape, a arte, o poder para apacentar, que o poder para apacentar é amar, que ele recebe, por ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Pedro recebe o nível do ágape, do amor ágape, o que aconteceu? Em seguida, Jesus disse: tu vai morrer assim. Sabe o que Pedro fez? Tá bom. Porque no capítulo 21 agora Pedro recebeu amor. Se Pedro recebeu amor no capítulo 21, no capítulo 3, no capítulo 4 de Atos, perguntaram: és tu discípulo de Jesus? Sou. Vai apanhar agora, vira as costas. Tiraram a roupa de João e de Pedro e peia em Pedro. Pedro negou, pastor? Não. Ele glorificava e dizia: a honra é apanhar pelo meu Senhor. Ele apanhou e ele achou que era uma glória apanhar. Sabe por quê? Porque em Atos 4 Pedro está cheio de ágape. Então, cheio de ágape, Pedro está cheio de poder para pregar e ganhar 3 almas. Pedro está cheio de poder para dizer para o paralítico: em nome de Jesus, levanta e anda. Quando Pedro subiu em ágape, Pedro subiu também em poder. Quer poder para o seu ministério? Aprenda a amar. Eu vou provar isso para você. Vamos lá para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Aqui Jesus provou que o nível dele de amor era fraco. O nível dele de amor era baixo. Irmão, isso aqui é o que rege o reino. O nível de amor era baixo. Vamos pratos, vamos. Oh, glória. Em João 21, Jesus conserta o ágape de Pedro. João 21, Jesus conserta o ágape de Pedro. Põe o amor ágape no seu coração. Em João 21, Jesus disse que ele ia morrer. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, ele recebe o Espírito do Senhor. Quando ele recebeu o Espírito do Senhor, o que aconteceu naquela hora, irmãos? O que aconteceu? Eu digo para vocês, Atos 2, em Atos 2 aí onde você está, você procura Pedro, faz um risco e coloca uma seta, e nessa seta você coloca Romanos capítulo 5, versículo 5. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito encheu Pedro,
acontece Romanos capítulo 5, versículo 5, o que está escrito em Romanos 5, 5, porque na esperança, então Deus derramou do seu amor, através do Espírito Santo em nossos corações. Quando o Espírito Santo encheu Pedro, Pedro recebeu cheio de amor, porque o Espírito derramou amor no coração de Pedro. Quando o Espírito derramou amor, Pedro abre a boca e começa a pregar com poder, plenitude e prosperidade. Que é poder, plenitude e prosperidade, aprenda. Vamos ver. Romanos 5 e 5. Agora, vamos para Atos 2. Quando o Espírito cai sobre Pedro, o Espírito derramou amor no coração dele, sim ou não? Sim. Olha o que vai acontecer. O Atos 2, ele é cheio do Espírito Santo, ele ganha 3.000 almas, no versículo 37, faz um discurso. No capítulo 4, capítulo 3 ainda, que eles vão para a oração, e eles vão para o templo. Capítulo 4, versículo número 1, olha lá. E falar, não, eu vou passar o versículo 3, capítulo 3 mesmo. Olha o versículo aqui, ó. Aqui, ó. E Pedro e João, fitando nos olhos de nós e olhando atentamente, esperando receber de nós alguma coisa. Aí versículo 6, Pedro lhe diz, mas em nome de Jesus que eu tenho, em nome de Jesus tenho, Jesus Cristo Nazareno, levanta e, sabe por quê? E o paralítico andou. Por quê, pastor? Porque Pedro tem poder aqui, porque Pedro tem amor aí, só isso. Aí você, no capítulo 4, no versículo 1, e falava eles ainda ao povo, quando sobreveio o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, e resistiram por ensinarem a eles o povo, e anunciaram que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e o prenderam, e recolheram no cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde, e muitos, porém, que ouviam a palavra, aceitaram, subindo o número de homens de quase 5.000. Vamos lá, vou procurar o versículo aqui, versículo 40, 5 e 40, Atos 5 e 40. E açoitaram-nos, não é o que falasse o nome, e soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e da casa em casa não se cessavam de ensinar e a pregar Jesus Cristo. Eles apanharam e achavam bom agora. Aonde Pedro negou Jesus, sabe por que Pedro negou antes? Faltava amor em Pedro. Em Atos, ele apanha e acha bom apanhar, porque agora o nível de amor dele é mais. Quando alguém, por que, pastor? Porque o amor ágape, aí você entende agora o que Paulo disse. Porque o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor é sofredor. O amor, 1 Coríntios 13. Aí você entende o que Paulo está querendo dizer. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu ministério é válido, porque eu tenho amor. Mas sabe o que é que ele vai dizer, Natália? Ele vai dizer, você fala em línguas? Você fala em línguas estranhas? Você profetiza? Você faz isso, mas você ama? Nada seria. Porque se eu profetizo, falo em línguas, oro e tudo, mas se eu não amo, eu nunca terei a plenitude e eu estou andando ilegal dentro do reino. 1 Coríntios 13, vamos lá. Vamos ver o que é que Paulo está falando. Está escrito assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, ó, e ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu mantenha fé, a ponto de transportar os montes, e não tiver amor,
eu nada serei, e ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor arde em ciúmes, o amor se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se aspera, não se ressente o mal, não se alegra na injustiça, mas regozija na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, e havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vim o que é perfeito, oh glória a Deus, olha aí, oh aleluia, esse versículo 10 é terrível, porém, quando vier o que é perfeito, então, o que em parte será aniquilado, e quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, e pensava como menino, porém, chegando a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos com espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido, agora pois, permanece a fé, a esperança, o amor, dos três, quem é o maior? Sem amor não nada seria. Esta é a lei que rege poder, plenitude e prosperidade, aqui é o reino, isso é o reino, e o reino sem leis não funciona. Não basta dizer, eu faço parte do reino, se eu não cumpro as leis, o reino não funciona. O poder não funciona, a plenitude não funciona, a prosperidade não funciona, porque eu não cumpro as leis do reino. Então não basta dizer que está no reino, tenho que fazer as leis do reino funcionar, para que o reino possa verdadeiramente passar na minha vida. E a lei que rege o reino é a lei ágape, a lei de amar. Aí Paulo escreve aos Colossenses, o Filipenses não fala memória, ele diz que o vínculo da perfeição, ele diz, é o amor. Ele é o vínculo da perfeição. Sem amor não existe perfeição. Sem amor não existe unção. Sem amor não existe poder. Tem muita gente que tem talentos, mas falta amor. Se faltar amor, faltará também unção. Se faltar amor, faltará poder. Porque a fé, a esperança, a fé e o amor, mais dos três, o maior. Por que o amor é maior? Porque tudo gira em torno dele. Os dons manifestam em eu seguir amor. E o fruto não é frutos. E o fruto não é as minhas atitudes. Fruto é amor. Aí Paulo diz, porque o fruto do Espírito, é por isso que Paulo também diz que o Espírito derrama em nosso coração amor. Por quê? Porque se o Espírito está em mim, o Espírito derrama o fruto. O fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, fé, temperança. Ele vai continuando. Porque contra isso não há lei. Agora ele diz assim, porque contra isso não há lei. Por que não há lei? Porque não existe nenhuma lei maior do que o amor. O amor anula todas as leis impostas pelos homens e todas as leis. O amor anulou tudo. Então a verdadeira lei que rege o mundo é... O que fez Jesus morrer? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então tudo que Deus fez, ele não fez por nenhum tipo de lei. A única lei que ele usou foi a lei do amor. Essa é a lei do ágape. Amém? Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus.